empreendedores. A partir de agora, você vai acompanhar conteúdos exclusivos sobre empreendedorismo e soluções empresariais. Para começar, nesse primeiro podcast, eu vou receber eles que são empresários especializados em ensaios de gestantes e bebês. Já fotografaram mais de 14 mil mulheres. Tem uma estrutura com mais de 25 cenários e uma equipe de mais de 30 pessoas. É com muito prazer que eu recebo hoje os papais da Mariana, a Regiane e o Thiago, os donos da Pavan, Regiane e Pavan, o estúdio de fotografia aqui de São José do Rio Preto. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, Yasmin. Muito obrigada, Juliano, pelo convite. Nós estamos muito felizes, né, em estar aqui, contando um pouquinho da nossa história, né, da nossa trajetória até agora. Quem que é a Regiane e o Thiago? Conta um pouquinho pra gente. Eu dei uma breve introdução aqui, mas quem são vocês? Bom, né, meu nome então é Regiane, sou mãe da Mariana, né, casada com o Thiago há 11 anos, né, e além de casados, marido e mulher, somos sócios, hoje sócios. Mas jamais imaginávamos que iríamos ser sócios um dia. Né? A nossa história começou lá atrás, mas cada um tinha o seu ramo. Eu trabalhava no ramo de vender roupa, da estética também. Sempre fui muito envolvida, né, com o ramo da beleza da mulher. Né? Então, acho que, de alguma forma, estava escrito, se vocês acreditam nesse tipo de coisa, estava escrito que eu seria uma pessoa que trabalharia e olharia com mais carinho para a beleza das mulheres. Sempre estava ali rodeada de mulheres, Isso, então. sempre, né? Então, preocupada com a roupa que elas iriam vestir, com a maquiagem, né? Então sempre fui ligada também, já fiz curso de maquiagem, curso de cabelo, né? Então sempre gostei de dar esse toque a mais da beleza mesmo, aquilo que os olhos veem, né? E agrada os olhos. Todo mundo gosta de ver coisa bonita, né? Então, sempre tive essa preocupação. Gosto muito de cozinhar, então a gastronomia também está na minha vida diariamente. Sou uma pessoa que gosta muito de levar a vida de forma leve, gosto de exercício físico, gosto de curtir nossa casa, nossa filha. Então, acho que é isso. Legal. E você, Thiago? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, do Juliano e da Yasmin. O Juliano eu conheço de longa data, né, até antes de nós começarmos o nosso podcast. Da nossa infância, mais a infância dele do que a minha, né? A gente trabalhou junto no hospital, para quem não sabe, eu trabalhei 14 anos, né, na área da saúde. Aí tive a oportunidade de trabalhar com o Juliano, ele iniciando lá a faculdade de contabilidade, eu já trabalhava. Depois ele foi contador numa empresa que nós tínhamos contato também, e aí os caminhos foram se cruzando. A nossa gerente hoje é a Juliana, né, que é a prima da Regiane também. Tenho uma amizade com vocês, né, da questão da igreja, né? Sim. Então, a gente fica muito feliz pelo convite, primeiro. Segundo, que a minha apresentação, eu sou o Thiago, sou esposo da Rê, papai da Mariana também, somos sócios. E uma trajetória intensa de muita luta, muita conquista, muitas pedras no caminho, né? Teríamos muitas histórias aqui para contar. Mas eu falo, tudo valeu, até aqui valeu muito a pena. E eu falo, a gente é muito realizado com as nossas conquistas com a empresa, com toda a nossa trajetória, a nossa história. Então, muito lindo. A Rê vai contar um pouquinho, eu também. Legal. E parabéns vocês também que estão, assim, teoricamente iniciando, né, essa carreira, essa união, casaram recentemente. Sim. Então, assim, a gente acompanha, fica muito feliz por vocês também. E a gente vê nos olhos de vocês que vocês vão ter um futuro brilhante pela frente. Com certeza. Pela dedicação, pela garra e pela união, né, que isso é muito importante. Momentos difíceis vão surgir, como a gente vai contar alguns, e nesses momentos que vocês têm que se apegar mais um ao outro e seguir o objetivo de vocês. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. A gente já começou aqui com todo esse carinho, né? Alguns vão falar que é rasgação de seda, mas é o carinho mesmo, porque a Regiane Pavan, né, que a gente fala, o estúdio, né, a empresa, os contadores têm um carinho muito grande, porque foi um dos primeiros clientes que a gente teve. Eu lembro, antes da gente lançar a nossa marca, a gente almoçou com o Thiago, a gente voltou de São Paulo e falou assim, a gente precisa conversar com empresários. A gente precisa de um empresário. O Juliano, o Thiago, vamos falar com o Thiago. Vamos falar com o Thiago. Foi sempre um espelho, vocês dois, de verdade. A gente fica feliz de verdade. Uma admiração gigante, um respeito gigante pela trajetória. E a gente se sente muito honrado em tê-los como clientes. Né? Então, é algo que a gente realmente fica muito feliz de abrir um podcast com vocês.
E pegando aqui antes, gente, antes de eu esquecer, de eu não entrar aqui na pauta, atropelar, eu preciso falar dele, né? O nosso contador mor, que até o Thiago já mencionou ele, que é o Juliano, meu esposo, né? Meu sócio, dono dos contadores. Se apresenta aí, Juliano. Bom, sou Juliano. Sou o noivo da Yasmin. Noivo não, marido da Yasmin. Mudou de Foi status. recente, Eu foi fiquei recente, sabendo que foi mudou de recente. status, né? Casou agora. Uma gente mais Faz jovem. 3 anos só que a gente casou. É até acostumar, né? Aham, é Eu assim falo mesmo. muito, então, Normal. então eu sou marido dela, a gente casou há 3 anos. Na contabilidade, eu tenho por volta de 15 a 16 anos já, então domino bem essa área, então a gente Legal. consegue conduzir de forma tranquila a contabilidade, né? Nessa questão de, como você falou, nos obstáculos, né? Sempre vão ter. Todo mundo que alcançou sucesso nunca foi fácil. Jamais. Sempre teve esses obstáculos. Não é diferente para ninguém. Não, com Para todo mundo certeza. é igual. E a gente está aí para discutir isso, para conversar. E muito obrigado pelo convite, por aceitar nosso convite. Ah, a gente tem A gente agradece. Então vamos lá. Vamos pensar um pouquinho agora lá no começo da trajetória de vocês. Nossa. Por que a fotografia? Como que começou, né? A Regiane já falou que já tinha esse ar empreendedora, já estava ali rodeada de mulheres. E por que a fotografia? Bom, como eu falei agora há pouco, então, assim, eu acho que trabalhar com mulheres, de alguma forma, já me atraía de algum jeito. Mas o espírito empreendedor, ele esteve em mim desde sempre, assim. Eu sempre conto, assim, quando eu tenho oportunidade de contar sobre a minha vida. Eu falo, né, que eu comecei a trabalhar desde que eu tinha 7 anos de idade. Nós falamos, mas é uma exportação de criança. Não, gente, minha mãe nunca falou que eu deveria trabalhar, ou meu pai falou que eu deveria trabalhar. Mas eu vim de uma infância difícil, uma infância de escassez, uma infância que não foi infância, né? Então, assim, isso aí é outro assunto, é para outro dia. Mas, e aí eu vi a necessidade de ajudar, de contribuir de forma, né, financeira dentro de casa, né? Porque meus pais passavam muita dificuldade. Então, eu comecei vendendo Avon com 7 anos. Daí um pouquinho, quando eu era um pouquinho maior, 11, 12 anos, eu vendia semi-joia. Daí um pouco eu tava vendendo pamonha, guardanapo, tava fazendo faxina em casa. Então, eu sempre ficava olhando, assim, as coisas que aconteciam ao redor e queria trabalhar para ter o meu dinheirinho, para comprar meu material escolar e tudo mais. Aí, quando eu era um pouco mais velha, já tinha por volta dos 20, 22 anos, eu trabalhava num shopping atacadista de roupa, né? E, como eu disse, trabalhava com um monte de mulheres. E eu fazia bazar de roupa, eu queria ter uma loja de roupa. Então, tudo que eu colocava à mão, eu queria que virasse negócio de alguma forma, né? Então, tinha essa energia de pensar que aquilo poderia virar meu próprio negócio. Um belo dia, eu e o Thiago nós éramos namorados, né? Ainda não éramos casados. Eu virei pra ele e falei assim, Thiago, eu queria ter uma câmera fotográfica, né? E a gente, desde que se conheceu, desde o primeiro encontro, um dos primeiros assuntos foi a questão empreendedora, do empreendedorismo, sim. né? Eu trabalhava no mundo corporativo, né? Na área da saúde, e ela também em loja, né? E aí a gente conversava, ela falava assim, nossa, eu queria ter uma loja de roupa, eu queria ter algum negócio, né? E eu também sempre tive essa vontade de desenvolver pessoas, de ter alguma coisa. Eu já era professor também nessa época, né? E aí, desde o início do namoro, tinha essa chama, vamos dizer assim. E aí ela continua agora a história da fotografia. E assim, esse desejo de ter uma câmera assim do nada, porque eu e o Thiago sempre gostou de andar no meio do mato, fazer trilha, essas coisas. E aí, né, eu falei que eu queria ter uma câmera para poder tirar foto de passarinho, tirar foto das folhas que a gente via, de formiga, qualquer coisa, né, no meio do mato. Aí eu falei, então vamos comprar uma câmera. Aí eu tinha um dinheirinho guardado lá, que era das coisas que eu vendia, que eu ia para São Paulo buscar, a bolsa, a carteira, né? E aí faltava uma parte, ele falou, não, pode deixar que eu te ajudo. E aí nós compramos uma câmera. E aí um dia, aí fizemos as trilhas que a gente gostava de fazer e tudo mais. Fomos num sítio lá onde eu nasci. Foi super legal até esse dia, que a gente tirou foto de tudo lá. E aí, um dia, a minha amiga que dividia a loja comigo lá, que nós trabalhávamos juntos, falou assim, ô Rê, por que você não faz umas fotos minhas? Eu falei, faço? Facinho. Eu falei, vou fazer. Já agarrou. Corajosa, muito corajosa. Ela oportunidade. Ela eu assim, encaro. Você sabe fazer tal coisa? Ela pensa, não, mas eu faço, eu sei. E o pior é que ela faz bem. É o dom. Eu gosto, acho que eu gosto muito de desafio, né? Então, eu sou movida a desafio. Pra mim,
até brinco, né? Se tiver, quanto mais risco de vida tiver, melhor, sabe? Eu gosto da adrenalina Aí mesmo. tem que ter alguém mais sensato. Ele fala, calma. Bota pra terra. Segurando. Tipo assim, um exemplo. Vamos comprar um cavalo pra colocar no estúdio? Aí eu penso, um cavalo, os custos, né? Aí ela já quer pôr uma asa no cavalo, ela já quer que o cavalo voa, já vira um unicórnio. Então, calma. Mas esse equilíbrio que fez tudo acontecer, né? E aí, essa minha amiga, né, falou, queria tirar as fotos e tal. Aí eu uni, né? Lembra lá atrás que eu falei que eu já fazia cabelo, que eu fazia maquiagem, que eu trabalhava com roupa, né? Então tinha já uma noção de produção, de cores que funcionavam juntas, né? Então eu peguei todo esse pacote, essa bagagem que eu já tinha, né? De anos fazendo coisinhas assim e fiz tudo nela. E aí a gente foi lá no meio do mato, um bambu, tirei as fotos dela. Fiz umas fotos e na hora que eu olhava o resultado, eu não acreditava. Falei, meu Deus, eu não acredito que saiu isso daqui. E eu nunca tinha feito aquilo na vida, sabe? Eu até me emociono. Porque o dom, né, veio à tona. Sabe? Quando eu vi as fotos, ela tirou as fotos num sábado à tarde, à noite nós fomos no shopping. Vamos revelar? Aquela época revelava. Revelava, 2010 isso, né? E aí eu olhei a foto e falei, isso aqui é foto de revista, né? A gente brincou assim. Eu falei, que isso? Com aquela câmera que era uma semi-profissional. Falei, isso não é natural. Falei, isso aqui tem um olhar diferente, tem um talento por trás disso. Aí ela olhou pra mim e, tipo assim, acho que ela falou... eu acho que ela entendeu o que eu quis dizer. E aí ela acreditou nela mesmo, e aí acho que ali começou a nascer a chama que a gente sempre fala, né? Sim. E não foi só pelo companheirismo, por incentivar. Tinha mesmo algo diferente qualidade. ali. Tinha Sim, algo a mais, né? E aí eu fiz essas fotos, e aí na época era o Orkut. Quem lembra do Orkut? Somos mais velhos, aqui lembramos, né? Então, publiquei essas fotos no Orkut, e aí as meninas, eu trabalhava em um shopping atacadista, tinha mais de 200 mulheres lá, começaram a bater lá na porta da loja. Quem que fez as fotos da Vanessa? Eu quero também. Falei, você quer? Então eu falei, R$200. É empreendedor. Então eu já comecei a vender ali. Monetiza. Né? Comecei a vender ali, porque a primeira... E aí eu já pensei rapidamente, eu falei, se eu não cobrar nada agora, né, depois vai ficar um negócio difícil. Então eu já vou cobrar nem que for menos, mas para que eu já comece a fazer isso de alguma forma. Então vai ser o meu extra, que eu ficava me matando com sacola, andava de moto na época, sacola, um monte de roupa. Falei, é isso que eu vou fazer agora. Coloquei o preço lá e comecei. No final de semana tinha uma, daí um pouco tinha duas, daí um pouco tinha três, daí um pouco eu tava fazendo um monte. No final de semana eu tava tirando meu salário do mês. Falei, e agora? Aí, né? Aí veio aquela decisão. Aquela tarde, tomando um shopping. Tomamos um chopinho. Vamos fazer uma reunião. Reunião séria. E aí o Thiago me encorajou muito. Apesar de eu ser muito corajosa, como ele falou, que eu acredito nisso também, mas nessa hora eu fiquei insegura. Eu tinha uma parcela de um carro, né? E a gente fica meio assim, ai meu Deus, e agora como que eu vou pagar isso aí? E ela ajudava muito em casa também. Ela era solteira ainda, né? Morava com a minha mãe. Então eu tinha aquele compromisso, né? Aquela responsabilidade. E ele falou, não, Rê, eu acho que esse é o momento. Se você deseja mesmo empreender de alguma forma, eu acho que esse é o momento. Você tem jeito para coisa, eu te ajudo. Se você precisar de qualquer coisa, eu tô aqui e eu te ajudo. Então, acho que esse apoio no início fez a diferença para mim. Eu até me emociono, porque realmente, eu acho que ter alguém ali que tá do lado e, tipo, sabe aquela sensação de ter alguém te abraçando? Então eu senti isso. Então eu falei, então tudo bem, então eu vou. No outro dia eu pedi as contas. E foi algo que foi tão impressionante, né? Quando a gente descobre um dom, né? O nosso propósito de vida. Então você já sabia que você tinha esse dom, né? De valorizar as mulheres. Mas quando isso é de uma certa forma materializado, né? Só uma forma. Quanto é precioso a gente descobrir o nosso propósito. Sim. E quando a gente pensa em empreendedorismo, muitas pessoas pensam só na parte financeira, esquecem o propósito que tem por trás. Essa emoção, né? Sim. Que é o que faz o negócio girar de fato, né? Sim, que faz com certeza. crescer, a gente lutar, a gente ter uma visão de onde a gente quer chegar. Com certeza. Mas pensando também agora lá no começo, eu sei que tirou foto de casamento, né? Que eu sei. Parto a velório. A gente parto a velório, foi bem isso que nós já fizemos. Fazia tudo. Tirou foto de tudo, né? E como que veio a ideia das gestantes, né? Porque eu, como mulher, né, gente, eu nunca engravidei, mas mesmo nunca sentindo aquela sensação, eu lembro que foi uma sensação quando começou as fotos de gestante. Sim. Porque todas as mulheres de Rio Preto e região queriam as fotos da Regiane. Sim. Então, como que surgiu a questão
de tirar foto, né? Os ensaios mais produzidos, né? Porque até então era algo mais caseiro, mais Sim. informal, né? E aí quando veio aquela mega produção, os looks, né? Se tornou algo muito mágico. Era uma experiência, Com né? certeza. E como que surgiu a ideia das gestantes, né? Que foi algo que eu acho que também que foi um divisor na carreira de vocês, né? Com Na empresa. certeza. Bom, então, como você citou, eu fiz muitos eventos, né? O Thiago participou de muitas situações como ele trabalhava ainda no hospital também, então era aquela correria de casamento, né? Quem é fotógrafo de casamento sabe como que o negócio começa ali 2, 3 horas da tarde, vai até 3, 4 horas da manhã. Então você trabalha 14 horas seguidas assim em pé. Então quantas madrugadas, né? Eu fazendo isso, o Thiago ia comigo de companhia, porque normalmente era em outras cidades. O pessoal já conhecia nosso nome lá mesmo, né, vou falar aí para vocês, de 2010 a 2014, que foram os anos, né? Então, nosso nome cresceu muito no ramo de casamento. E nós estávamos muito bem no ramo de casamentos. A gente até fala, às vezes, nossa, se hoje nós fôssemos fotógrafos de eventos, como estaríamos? E assim, a carreira estava totalmente em ascensão no mercado de casamento. Aí um belo dia eu virei pra ele e falei... Um belo Eu De acordei, sol, um dia Eu acordei, lindo. era um dia lindo, fazia sol e estávamos Pássaros felizes, os cantavam. pássaros cantavam. Eu falei, eu não quero mais fotografar casamentos. Aí eu falei, o quê? Falei, Regiane, isso é 90% da nossa empresa, né? Que não era uma empresa, era só eu e ela, né? Sim. Praticamente. Era um eu empresa. Eu preso. Aí eu falei, como? Aí ela falou assim, eu tenho uma ideia. Porque aliado ainda aos eventos, eu já fazia alguns ensaios, né? Fazia ensaios de 15 anos, fazia alguns ensaios de gestantes. Mas os ensaios de 15 anos, nessa época, de 2014 mais ou menos, os ensaios de 15 anos tinham um glamour muito grande. Nossa, era aquelas festas assim. Até hoje tem, né? Sim. Mas lá atrás eu vejo que tinha Era mais cultural. Era mais cultural os ensaios de 15 anos. As meninas iam num salão chiquérrimo lá, tipo, os maquiadores mais top da cidade. E aí elas faziam aqueles cabelos, aí trocava maquiagem durante o ensaio, levavam um monte de roupa, um monte de sapato. E eu comecei a ver aquilo. E aí os ensaios de gestante, a gestante chegava com uma calça legging, uma blusinha assim em cima, a roupa que servia. Sim. E tirava foto. Aí eu falei, gente, um momento tão especial. Eu falo, 15 anos é especial também. Aquela história de, só se faz 15 anos uma vez na vida. Só se fica grávida do fulaninho ou da fulaninha uma vez na vida. Mesmo que a mulher fique grávida de novo, aquela gestação do fulaninho ou da fulaninha é única. Então, todos os momentos que nós passamos na nossa vida são únicos. Se você faz 30 anos, você só faz uma vez na vida mesmo. Depois você vai fazer 31. E aí eu comecei a pensar, por que não oferecer esse glamour do ensaio de 15 anos no ensaio de gestante? Aí eu tive a ideia de começar eu mesma, né? Na verdade, eu já fazia produção nas gestantes, mas eu mesma fornecer toda a estrutura para elas, de cabelo, maquiagem, figurinos e cenários. Porque nós íamos nos lugares e as meninas de 15 anos queriam fotografar, sei lá, numa porta que tinha em tal lugar, ou num balanço que tinha em tal outro lugar. E com poucos recursos que nós tínhamos, porque aí eu comprei alguns tecidos, só uns 4, 5 tecidos, comecei a amarrar esses tecidos no corpo da gestante, que a técnica chama mulagem, mas eu nem sabia que chamava mulagem, e já fazia isso lá em 2014. E comecei a fazer esses cabelos e comecei a levar a mulherada no meio do mato. Eu falo meio do mato porque era isso mesmo, né? Era um bosque. Não era uma equipe. Não, era só eu mesma. Ela maquiava. Eu maquiava. Ela fazia tudo. Ela fazia foto, ela levava uma mala com os tecidos, com as roupas, com as maquiagens com as no carro. Ia onde tinha que ir, sol, chuva, não tinha estúdio. Qualquer lugar, qualquer lugar. Sim. E aí era essa luta. Aí encontrei um lugar que eu achava mais adequado para o estilo de foto que eu havia pensado para mim, que era o estilo de fotografia que me atraía, porque fotografia também tem isso, tem identidade, você tem que se identificar com o estilo. Então, para mim, sempre a natureza, o verde, troncos, coisas naturais, a fotografia com cores mais quentes sempre me atraiu, né? Então, eu sempre fui mais para esse caminho. Na hora que eu encontrei o mato perfeito, fui lá que eu me instalei. Aí, era um lugar lá que as gestantes iam, encostava a cabeça assim numa churrasqueira, e eu maquiava elas lá nessa churrasqueira. E foi indo. Só que eu nunca imaginava que a coisa ia explodir. E aí vai. Eu atendia 2, 3 gestantes por semana. Daí um pouco eu tava atendendo 2, 3 por dia. Daí um pouco eu tava atendendo 6 gestantes por dia. Virou uma loucura em pouquíssimo tempo. Aí a gente já não pegava mais casamento. Tive que cumprir a agenda
até 2015, que eu não lembro a exata, tranquila, né? Que foi a exata decisão, né? Antes de chegar a esse ponto de 6 por dia, né? Que estava fazendo uma média de 3, 4 por semana, às vezes no sábado, que era um dia mais requisitado, faziam-se 2 no dia. Aí ela falou, Thiago, o casamento é muito desgastante, muito cansativo, e eu ainda trabalhava no hospital, então plantão, aí ela saía, eu ia com ela, aí voltava, ela tinha que às vezes me esperar pra gente ir embora. Então assim, ela falou, eu prefiro fazer só ensaios, que é uma coisa que me dá prazer também. Ela falou, eu gosto muito do que fazer evento, que é mais desgastante. Né? Aí eu falei assim, eu te apoio, é isso, vamos, né? Brinquei lá da história do, nossa, é o nosso faturamento. Eu falo, não, mas é isso. E eu tinha certeza que ia dar certo, porque é o que ela é apaixonada mesmo, né? Na mulher, na beleza, na grávida. Então, assim, eu tinha total certeza. E aí não teve erro. Ela se desenvolveu ao ponto de que tá fazendo 6 por dia, né? E vocês acreditam que foi ali que foi a virada de, ok, agora não é uma empresa, eu preciso de uma Ainda equipe? não. De jeito nenhum. Aí teve o surto, eu vou chegar. Ok, então, me atropelei um pouco. Não, mas é que eu falo, por mais que a gente ama o que faz, né? E eu sou, assim, extremamente apaixonada pelo que eu faço, assim. Faço com amor, faria de graça, até hoje. Então, acho que isso também faz toda a diferença, você gostar do que faz, né? Então, eu tinha muito prazer. E aí, eu, naquele gás, né, que foi, assim, aquele boom que deu, e eu tinha necessidade de fotografar todas. Só que chegou uma hora que eu não dava conta mais, porque o meu tempo, o dia, eu só tinha, assim, luz das 8 às 6 da tarde. Então, nesse espaço de tempo, eu era capaz de fotografar até 6 gestantes. Aí eu fotografava uma, né, atendia ela da melhor maneira, fotografava 2, renovava minhas energias, atendia ela. Depois, renovava as energias de novo, ia pra terceira, renovava, ia pra quarta. Chegou uma hora que eu quase comecei a ficar doente, foto, né? Rê? Não era só a foto. Ela Tinha também, toda ela a editava, produção. ela respondia o WhatsApp para agendar, ela fazia tudo, literalmente. Eu ia entregar na casa delas, aí eu tinha preocupação das roupas, tinha que lavar. Enfim, assim, era tudo o que a empresa oferece hoje, eu fazia sozinha. Obviamente, né, gente, assim, que a qualidade hoje é muito melhor, porque tem pessoas, nós temos pessoas muito preparadas para desempenhar cada papel que eu fazia sozinha. Porque a foto não é só o momento da foto, né? Às vezes o produto que você vai comprar é um álbum, é uma fotografia, mas tem todo um processo por trás. Hoje a gente entende isso como empresa, né? Sim. A gente entende que tem um marketing, que tem um comercial, que tem a foto, tem uma produção, tem um designer, tem Tem muitos processos por trás. Tem a edição, né? Então são vários processos. Uma esteira, né? É uma esteira mesmo, esteira. para que tudo hoje seja perfeito, entregue no prazo, com uma qualidade muito boa. Então eu falo, é muito complexo a gente entender tudo isso. Sim. Antes era ela, né? E assim, hoje a nossa empresa é assim, né? Tem o cérebro e tem o coração. Então, acho que eu não preciso nem perguntar para vocês direito, vocês já sabem quem que é o coração e quem que é o cérebro, né? Porque O Pink e o cérebro. o Pink e o cérebro, é verdade. Eu sou muito da emoção, da arte, né? Então, na hora que a gente começou a atender tanta gente que eu já não dava mais conta, assim, eu já tava... Hoje fala em burnout, né? Então, eu acredito que eu tive isso, né? Hoje eu até ouvi já algumas pessoas relatando tal. Hoje eu tenho certeza que eu passei por esse processo, porque comecei a ficar doente, meu corpo começou a dar sinais que vamos parar, minha filha, você tá, né, exagerando, porque era dia e noite, né? E como eu amava e amo, né, o que eu faço, então eu não tinha limite, né? Não tinha limite, mas aí não vê, né? não vê. Aí um dia o Thiago virou e falou assim: "Não, a gente precisa mudar isso. Eu vou te ajudar, né? Porque ainda ele trabalhando lá no hospital. Ele falou, eu vou pelo menos... Nessa época a gente fazia uma média de 40 ensaios por mês, né? E aí um dia eu peguei ela e falei, deixa eu ver teu celular, como é que é o agendamento, pra eu entender. Aí eu peguei, eu vi um monte de mensagem, assim, 1, 2, 3 dias sem responder, o pessoal pedindo orçamento. Eu falei, cara, que isso? Nós estamos meio que... Tem muita oportunidade aqui, né? Deixando na mesa. Eu falei, deixa eu cuidar disso. Aí, tipo, em 2 meses, a gente tava fazendo 100 ensaios. Foi aí onde atingiu 6 ensaios por dia, que aí ela surtou. Aí com 100 ensaios por dia, foi quando praticamente eu fiquei doente mesmo, que aí eu trabalhava virada, né? E aí foi quando nós vimos a necessidade de ter alguém para nos auxiliar nesse processo de entender que, assim, queremos crescer, queremos começar realmente a ganhar dinheiro, precisamos criar processos, precisamos ter pessoas para nos ajudar. Foi quando aí a gente resolveu, né? Na verdade, nesse momento eu falo assim, a vida da gente
sempre tem o dedo de Deus também, né? Sim. Sempre as coisas acontecem muito propositais, assim, eu acho que isso é muito impactante, muito forte pra gente. Nesse momento, um dia eu estava em casa, justo nessa tomada de decisão, assim, um domingo à noite eu vi um amigo que postou, trabalhou comigo no hospital, trabalhava no RH, ele postou que tinha feito um curso de coaching em São Paulo, que estava começando, que estava voltando naquele dia de São Paulo. No mesmo dia eu mandei para ele, eu quero falar com você essa semana, que é o Rafael, Rafael Primo, Sim. que acho que vocês conhecem também, né? E Vai aí, estar aqui ele veio também. aqui hoje. Vai gravar também, gente. Ele Aguarde. ele é incrível, fantástico. Foi transformador para Sim, nossa foi empresa muito também. bom. E aí eu mandei mensagem para ele, ele falou, vamos conversar. E aí ali a gente começou um processo de desenvolvimento empresarial, de orientações, tá? E aí foi muito fundamental, porque nós não éramos empresários, a gente não sabia, a gente tinha necessidade de fazer, mas não sabia como. A gente Então, se ele intitulava ajudou. eu me intitulava como autônoma, né? Era o que eu usava. Hoje eu falo, não, mudou, né? Hoje nós somos Empresária. empresários, É. né? E ele ajudou muito nesse processo de transformação, de inovação, né? E ali a gente falou, tem que contratar uma pessoa para ajudar no agendamento, tem que contratar uma pessoa para ajudar na parte administrativa, vamos contratar um editor para desafogar um pouco a Rê, para ela poder voltar os olhos mais para os ensaios, uma maquiadora. Aí eu falei, cara, como que eu vou contratar funcionários? Eu falei, eu ter funcionário, como, né, Rê? Sim. Eu Aí, acredito que nesse- todo empreendedor tem esse choque quando o negócio quando cresce, precisa, né? Nesse Com momento certeza. você já tinha se desligado do hospital ou Não, não? ainda não. Aí eu tava conciliando tudo ali. Eu tava no hospital, eu ainda fazia os agendamentos, né? E eu brinco com as meninas hoje do comercial que eu falo, cara, eu não admito que perca uma cliente. Porque se a cliente procurou a gente porque ela já viu, ou foi Sim. indicada, ou Já é conhece de negócio alguma maneira. fechado, Sim, né? com E ela certeza. viu, O ela Thiago não sabe deixava o nosso escapar ninguém, potencial. Não deixava. Eu Fica a dica negociava, do eu nosso fazia. comercial. Esse homem não deixava escapar Não. ninguém. Eu brinco com as meninas, eu falo assim, é um negócio que não pode, né? Porque se a pessoa tem aquele desejo, é um momento tão especial, Sim. não é nem só pela questão comercial, é pela questão de que a gente sabe o produto que a gente entrega, a qualidade que a gente entrega, então a gente não pode deixar essa pessoa sair sem esse produto. Sim. Mais ou menos isso, É o né? fato de acreditar tanto no, É. né, no que vocês Sim. fazem que. E quando o cliente procura, gente, é praticamente já só, né, Sim. passar valor e agendar. Sim, com É. Eu acho que nesse momento também começou a se dividir as tarefas, né? Que nem a Rê falou, a arte, a criação, mais o olhar para foto, e eu mais para esse olhar administrativo, né? Então eu também me descobri nessa área, porque eu não era, né? Eu era professor, eu trabalhava também no hospital, e comecei a me descobrir nessa área, e aí as coisas começaram a se encaixar mais. Claro que durante todo esse processo de 10 anos já, né? Muitas evoluções, muitos cursos. Eu falo, a Rê desde o início, ela não citou, mas eu lembro, assim, a gente sempre fala também, né? Ela fazia curso online, na época não tinha grana, ela fazia curso gratuito, aí ela ia em palestra, Buscando. tanto de desenvolvimento pessoal, quanto de fotografia, quanto de edição. Eu lembro que ela ficava à noite, madrugada, estudando, assistindo vídeo no YouTube, que eram os recursos que tinham, né? E hoje também Sim. são gratuitos, né? Uhum. Então eu falo, ela sempre muito dedicada em tudo isso, né? Ela estuda muito. Hoje as redes sociais é um grande aprendizado, ela também estuda muito, então... É a diferença de quem quer fazer a coisa acontecer, Sim, né? E com não certeza. quer que as coisas caiam do céu, porque você vai ver, então, por exemplo, desde o início teve essa sede de conhecimento, essa sede Sim. de buscar aperfeiçoar. No momento que vocês viram necessidade, buscaram ajuda. Muita gente tem medo de pedir ajuda, vergonha. Igual você falou, conversou, trocou uma ideia com o Rafael. Gente, Hoje uma é lição. fundamental, né? A gente compartilhar, a Sim. gente buscar pessoas para nos apoiar. Com certeza. Uma né? lição que fica hoje, a gente vê muito assim, né? Sozinho a gente vai rápido, né? Eu falo sempre. Sim. Mas junto a gente vai longe. Então, quanto se você quer empresariar, se você quer empreender, você tem que ter pessoas. Não adianta. Sim. Empresas são feitas de pessoas, né? E as pessoas têm que, o máximo possível, entender a sua cultura, como Sim, você sim. pensa. Então, eu e a Rê, a gente é muito família e a gente atende esse público que é família. Então, as pessoas que trabalham com a gente têm que ter esse espírito. Tem que ter esse amor, tem que ter esse olhar para a família, esse carinho, esse cuidado. Essa cultura Essa implantada. cultura na implantada. empresa. Isso é o nosso principal instrumento. E pegando esse gancho já, então, que você começou a falar aí, Thiago, como é a questão, eu acho que é outro ponto muito desafiador, a gente sempre fala nisso. 2 pontos desafiadores para os empreendedores é equipe e financeiro, né? Sim. Porque você vem ali de uma cultura de uma finança pessoal, né? Que aí vem como um extra muitas vezes e aquilo vira um negócio depois. E aí Sim. a pessoa tem aqueles hábitos e aquela organização do passado, né? Não Uhum. entende que agora é uma empresa, que ela não pode misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro, né, pessoal. E também equipe. Muitas vezes não buscam aperfeiçoamento em gerir uma equipe,
né? Quando a gente busca uma equipe de alta performance, a gente tem que se rodear, né, de pessoas que possam nos ajudar. Eu gostaria muito que vocês pontuassem, beleza, passamos ali o processo, vocês viram a necessidade e já virou uma empresa, né? Sim. Por mais ali na correria. Como que foi essa questão pessoas e financeiro na vida de vocês, na Rê empresa? tem uma frase que ela sempre fala, né, nas nossas reuniões, os Sempre. nossos funcionários, do Mário Sérgio Cortella, É do Mário né? Cortella, né? Que eu sempre falo que... ele fala sempre essa frase nos treinamentos dele e tal. Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, eu acho que essa frase, assim, eu peguei essa frase para mim. Então, eu levo para minha vida. E nos treinamentos todos que nós oferecemos, que aí eu vou entrar nessa parte para falar para vocês como que funciona, né, a questão das nossas contratações, eu sempre uso como exemplo. Porque lá atrás, quando nós não tínhamos nada, que eu tinha uma mala de viagem com a rodinha quebrada, e a gestante encostava a cabeça numa churrasqueira, e eu tinha 3, 4 paninhos para amarrar no corpo delas, eu entregava o meu melhor. O meu melhor. Sim. Eu tinha uma câmera que ainda era uma câmera de entrada, com uma lente que não era a melhor lente, mas eu entregava o meu melhor ali. E aí, conforme foi possível trocar de câmera, trocar de lente, eu aproveitava, usufruía do melhor que essa câmera pudesse me oferecer e entregava o meu melhor. Então, nos treinamentos, eu sempre falo isso, que a gente, não importa se a gente vai fazer um arroz branco, pica bonitinho o alho ali, refoga o alho até ele soltar aquele aroma, refoga o arroz direitinho, envolve todo o arroz ali com aquela fritura de alho ali, coloca água quente, põe o sal na medida, espera o tempo certo e faz o teu melhor para você fazer, não importa o que você faça, né? Então, eu acho que quando a gente entrega o nosso melhor, né, em tudo, tá muito ligado também ao nosso propósito, que as pessoas têm de propósito. E é muito importante descobrir o propósito. Então, uma das coisas que a gente sempre fala também para a equipe é sobre propósito. Então, quem trabalha com a gente entendeu que não está ali só para poder vender a hora dele a troco da prestação de serviço. Entendeu? Não é isso, gente. Ontem até postei no grupo, porque eu achei muito bonitinho que nós estávamos viajando, né? E uma das colaboradoras, a gente faz bolo todos os dias para os clientes, né? E eu faço questão que eu mesma faço, ou a minha mãe faz também, então leva o bolinho caseiro que nós fazemos em casa, né? Precisaria? Não, mas eu quero. Ou compra em algum compra. né? Não, mas eu quero, né? A gente gosta já da cozinha, vou fazer, né? Que tem um carinho. Tem um ali, carinho. né? Eu acho que a gente consegue oferecer esse carinho, essa experiência através de alguma coisa que a gente cozinha também, né? Então, a gente faz questão... E eu falei, a equipe tá tão engajada, tão fofa, né? Já entendeu como que funciona a cultura, aquilo que a gente pensa em relação a propósito, em relação a como tratar o cliente, que aí ontem nós estávamos viajando, mandaram no grupo um bolo que uma das colaboradoras fez para cliente. Sem ninguém pedir nada. Sem ninguém Isso pedir. é cultura, Sim. entendeu? Uhum. Tipo assim, olha o poder, né, que tem isso Sim. tudo. Tem um mentor nosso que fala assim, cultura é aquilo que o funcionário faz quando o patrão não está na empresa. Exatamente, foi o que ela fez. Né? E ela nem é uma funcionária antiga. Ela entrou Como agora. entende a coisa, Sim. né? Gente, é muito legal. E acontece, eu falo, essas pequenas atitudes fofas ao longo do dia, assim, né? Inclusive, aproveitei esse gancho do bolo lá e postei pra eles no grupo. Porque quando a gente bate, a gente dá uns tapinhas. Mas quando a gente quer ser fofo, a gente também é, né? Eu acho que é isso, né? A gente tem que ir equilibrando, corrigindo quando erram, né? Quando o cliente não tem a experiência completa de acordo com o que a gente espera. Então, a gente orienta. Mas quando também eles fazem coisas especiais, a gente mostra também na frente de todos, né? Até voltando também para a questão da pergunta da Yasmin, né? É que eu sempre falo assim, intuitivamente, depois de um tempo o Rafael até me explicou isso, né? Da melhor maneira, batendo, vamos dizer assim. Que primeiro a empresa tem que ser rica, né? E depois o patrão. E por que eu falo intuitivamente? Porque lá no começo, a nos primeiros anos, né? Era tudo, ela comprava uma câmera, mas era o melhor que ela tinha, mas ela era assim, era mais ou menos assim, ganhava 3, ela investia 4. Ganhava 4, ela investia 5. Até ela brinca, ela fala, fiquei anos sem ter muitas coisas pra mim, sem olhar pra mim. Não Isso fazia foi cabelo, intuitivo até, não foi proposital, né? unha, não fazia nada, assim. Todo o meu dinheiro, eu olhava uma blusa, eu tava precisando de uma roupa, mas olhava aí e via uma blusa incrível que seria perfeita para as gestantes. Comprava uma blusinha de R$30, mas gestante eu comprava blusa de 800, R$1.000, uma roupa assim para as Eu gestantes, acho que todo né? empresário tem que ter esse olhar, né? Esse cuidado com a empresa. Vocês, como contadores, Sim. vocês olham muito para isso, orientam muito isso, né? Isso é muito legal. Eu falo,
E quem tem já isso intuitivo, né, que éramos nós, assim, um controle, uma segurança, esse olhar de querer sempre um passo a mais, investir a mais, né, ter um vestido a mais, ter uma câmera melhor, Sim. ter um cenário a mais, né. Então eu falo, a gente hoje ainda estamos num lugar alugado, né, o nosso estúdio, mas a gente investe lá, a gente cresce, sempre busca inovação, a Rê busca curso, a gente monetiza, ela é muito legal, assim, a nossa empresa, o pessoal que trabalha, então isso é um grande diferencial. Sim. Também Sim. saber valorizar quem está com você, né? Então, pegando também agora essa fala tua, Thiago, né, sobre a gente que é contador, a gente gosta muito de ouvir os empresários também, porque hoje a gente estava até falando com o Rafael, né, tomando café de manhã, e aí a gente falando assim, ninguém gosta do contador, né, porque é o cara que manda a guia, é o cara às vezes que vai dar uma notícia ruim, é o cara que cuida da burocracia. A gente queria ouvir de vocês, e sem média, tá? A gente quer ouvir na paulada mesmo. Esquece que a gente é cliente, tá? Mas, por exemplo, o que vocês, nessa trajetória, o que vocês viram que o escritório de contabilidade fez para vocês? Hoje vocês se sentem bem assessorado? Se sente confiante? Eu acho que a partir do momento que todo autônomo, que nem a Rê citou, vira uma empresa, você tem que buscar a legalidade, né? Então nós buscamos lá a MEI, que acho que a maioria dos caminhos começam ali na MEI, né? Sim. Começamos a MEI, muito bem assessorados e tal. E aí o que você falou, tem momentos de chato ali com o contador, de explicar, a gente fica revoltado com os nossos impostos, né? Eu falo, Brasil, ser empresário pra no onde Brasil vai ir, pra onde é vai muito ir, difícil. cadê? Muito E aí difícil. isso é muito difícil, né? Eu falo, e aí a gente, conforme a empresa vai evoluindo, a gente também vai evoluindo nesse quesito, né? Sim. Então, o Juliano, a gente se encontrou lá atrás, eu falo, ele ainda trabalhava num escritório que era nosso, né? Que a gente tinha conta, né? E hoje a gente, vocês são os nossos contadores, a gente fica muito feliz, eu falo, pela questão da nossa proximidade, pela questão do que você tem que sentir uma confiança, né, no seu contador, você tem que ter uma autoridade, você tem que ter uma honestidade acima de tudo. Então, isso a gente sente muito em vocês, né? Então, isso gera uma segurança maior, gera uma credibilidade maior. Então, fica leve a relação. Por mais que todo empresário fale, o contador é um momento chato, mas se tem essa relação muito clara, muito próxima, muito franca, transparente, essa é a palavra talvez, fica muito mais leve, né? Fica muito mais tranquilo, ainda Eu como a acho gente se conhece. e como empresa, eu acredito que, sabe aquela sensação de dormir com a consciência tranquila? Sim. Eu acho que ter as coisas legalizadas, pagar os impostos, tirar a nota fiscal, fazer tudo certinho em relação a funcionário, em relação a tudo isso, eu acho que isso aí, essa paz que dá, é maravilhoso, né? Então, ter, né, pessoas como vocês que trabalham certinho e nos mostram o caminho certinho para andar, né, nos trilhos dentro do nosso país. Então, acho que isso é o divisor. Não Assim, podia é muito estar bom. falando isso, aqueles assim, ó. Eu não vou negar que tem momentos que eu me revolto. Eu não vou pagar essas DARF, eu não quero mais. Os eu não impostos quero. são muito altos. Juliano, né? me ajuda. Aí ele fala assim, Thiago, não tem o que fazer. É assim, acabou e pronto. Aí eu, tá bom. É Aí muito eu me chato. acalmo, tá bom. Recolhe, Revoltado, mas tá bom. A nossa vontade é acolher o empresário. A gente fica, eu sei, mas Eu te entendo, eu preciso mas te não tem o que orientar fazer, da é. forma correta, né? E é assim que tem que ser. Hoje a gente Sim. entende. No começo a gente era mais revoltado, vamos dizer. Sim. Mas hoje a gente entende que é assim, é o jogo. Então você está disposto a empreender, você está disposto a ter funcionários, a ter uma empresa mesmo ali, legalizada, tudo bonitinho. É assim. Então joga o jogo, tá? Sim. Então, esse momento de revolta que a gente brinca, que tá no Brasil, que tá não sei o quê. Cara, você não tá feliz, você não tá. Então vai embora. Sim. Mas se você tá afim de jogar o jogo, segue as regras, Sim. né? E Exatamente. isso a gente precisa de alguém que nos oriente e bem, como vocês, então a gente fica muito feliz. Obrigada, Legal, gente. muito obrigado. Parabéns Olha, pelo trabalho rasgação de vocês. seda, hein? Olha, a gente vai dar um desconto pra ele, mentira. Ai, Não fala isso pro Thiago. Thiago. Eu cheguei pro Bibi. Brincadeiras à parte, gente. Antes da gente ir para as Tá perguntas... documentado isso aí do desconto, né? Antes Tá das gravado. das perguntas polêmicas, porque a gente agora vai Vixe. pros cortes, né? Pra viralizar. Mas antes da gente ir para essas perguntas, gente, já comenta aqui, já curte, já se inscreve no canal. Se vocês estão gostando, se você é seguidor da Regiane e do Thiago, já coloca aqui. Se vocês querem ver mais histórias, né? Ouvir mais histórias deles, para eles voltarem, então já comenta aí. E agora vamos para as perguntas polêmicas. Concorrência.
Vamos lá, o que Posso falar? vocês... Posso começar? Assim, ó. Calma, deixa eu falar. Concorrência. Na verdade, assim, ó, eu tenho uma visão, né? A gente é muito próximo do como a gente pensa, assim. Eu falo, desde o início, nós não tínhamos concorrência, que nem você disse. Nós ditamos uma regra, começamos a fazer esse ensaio ao ar livre, né? Antes era muito em estúdiozinho fechado e tal. E aí a gente nadava de braçada, essa era a verdade. E aí começou a surgir um concorrente, surgiu um outro fotógrafo. Calma, fera. Ela tá já. Não, eu amadureci. Não, e aí eu dizia assim, ó, ela primeiro que apareceu fazendo as fotos iguais lá, ela, não pode falar, né? Esse filho da mãe. Aí eu falei, calma. Aí eu falei assim, o sol nasceu pra todos. O sol nasceu, caralho. Aí eu falei assim, calma, vou te explicar o porquê. Aí eu até cito o exemplo de casamentos que antigamente sim, né? Uns anos atrás você ia num casamento, quando terminava, a gente saía do casamento e ia embora. Hoje tem lá uma mesinha com um pão de mel, que falam bem casados. Né? Então, isso aí foi implantado, é uma cultura que alguém um dia colocou e um outro noivo que estava lá viu e começou. Eu falo a mesma coisa, gente. Então, se tem um outro cara que está fazendo igual, que aí alguém vai se inspirar nele também e vai fazer igual... Verdade, você falava isso. Agora que eu tô lembrando, você falava isso. Foram pioneiros, não né? entrava na minha Não, mas cabeça o legal é isso. que assim, onde eu quero chegar? Que aí antes, algum nicho bem específico de gestantes só que seguiam a rede, de repente faziam aquilo, aquela foto, desejavam ter aquilo. E hoje não. Hoje, como tem 100 fotógrafos que fazem isso de vários tamanhos e várias qualidades diferentes, praticamente Criou-se virou, essa todos cultura, os né? públicos têm que fazer foto de gestante, É aquela desejam obrigação, aquilo. né? É o enxoval. É o enxoval da gestante está Incluso já faz parte, antes, né? E antes não tinha. E a gente fica muito feliz de nós sermos um dos pioneiros. Sim. Então eu falo assim, é muito legal. E aonde eu quero a frase final? O sol nasceu para todos. Sim. Ok de a gente ter tido colaboradores que vieram, trabalharam, aprenderam a fotografia, implantaram o máximo da nossa cultura e montaram a empresa deles. Parabéns, que legal. E a Rê, no começo, o primeiro que fez isso, ela falou, nossa, o cara veio e me traiu. Eu falei, não é uma traição. Né? Porque o sol nasceu para todos. Ele nunca vai ser a Regiane Pavan, e não falando com soberba. Cada um vai ter a sua cultura, cada um vai ter a sua personalidade, cada um vai ter a sua... implantar a sua fotografia, o seu jeito de atender. E se um cliente que potencialmente poderia ser nosso fizer com eles, ok. E eu peço assim, ó, aos clientes que nos assistem, por exemplo, que estão vendo, avaliem o nosso trabalho, avaliem, foi indicado por quem? Uma amiga que fez, uma vizinha, alguém. Olha o trabalho, compara com o do concorrente. E se o do concorrente fizer mais sentido, ok, não tem problema nenhum. Sim. Essa é a minha visão de concorrência. Perfeito. Tá bem. Hoje eu penso assim também, sabe? Mas Sim. antes não. É natural, Não, né? Eu senti aquela coisa da minha arte roubada, né? Sim. Eu acho que é isso que me incomodava, porque como eu falei no começo, né? Eu como sou mais o coração da empresa, então sempre vou olhar para a parte artística, então eu sentia a minha arte roubada, porque às vezes eu criava uma foto, pensava numa luz, numa cor de foto, nas texturas, em toda a construção da imagem, aí no outro dia eu via que as pessoas replicavam exatamente aquilo que eu tinha feito. Aquilo, nossa, eu senti uma invasão enorme daquilo. Chorava, ficava brava. Chorava, tal, mas acho que assim, era a maturidade que ela só viria com o tempo, Sim. né? Não adianta, não tem como você olhar para tudo isso e fingir a plena, né? Fingir que não tá vendo, não tem como. Todo mundo tem sentimentos, Mas é aquela história, né? por exemplo, a gente segue muito, né? A gente gosta muito de culinária, que a gente falou. Então a gente segue, por exemplo, o Jacan, o Eric Jacan lá, o Masterchef. Ele trouxe o petit gâteau, a receita de petit gâteau é uma receita exclusiva francesa dele, que ele implantou no Brasil há muitos anos. Qual restaurante que você vai hoje que não tem petit gâteau no cardápio? Todos, tem comercializado em supermercado. E o cara que trouxe. E aí, é ruim ou é bom? É bom, por quê? O melhor petit gâteau do Brasil é lá no restaurante dele. Todo mundo tem o desejo de ter o melhor. Para você Vocês já comer. foram lá? Sim. Aham. E é isso, Você é uma comer tem que ir experiência. lá, né? Entendeu? E ele é o suprassumo do negócio. Ok. Então, acho que é isso. Acho que hoje eu consigo lidar com isso melhor, assim. E hoje eu gosto que as pessoas nos seguem e falam, você é uma inspiração, você me motivou na fotografia, eu me inspiro na sua fotografia. Virou referência, né? Exatamente. Até no mercado. Quando a gente definiu a nossa visão, missão e valores, né, um dos requisitos da nossa missão era nos tornarmos referência em fotografia de família no Brasil inteiro. Aí o Rafael falou, cara, Brasil... Eu falei, Brasil, coloca aí, que nós estávamos no Brasil inteiro. Brasil. E hoje, graças a Deus, nós somos, porque nós atendemos clientes do Brasil inteiro, que vêm aqui, que viajam, vêm de avião e ficam hospedados, né? E fotógrafos do Brasil inteiro nos procuram para fazer mentoria,
como ter uma empresa, como ter uma gestão desse tamanho, como ter um faturamento desse tamanho, né? Atender esse número de 14 mil gestantes. Isso aí é impensável há um tempo atrás. Loucura, né? Sim. Uma loucura. Sim, legal. Gente, Atendemos todos os perfis de cliente já, E né? aí, essa questão da procura dos fotógrafos virou um negócio também? Como que... me conta aí, eu sei que tem novidade. Eu acho vai que vir. assim, Sim. é o que o Juliano brincou, né? Nossa, falou de desconto, o Thiago já tá... aquela história do o que der a oportunidade de a gente transformar num negócio, a gente, como tem essa veia empreendedora, a gente transforma. Então, um dia um cara ligou... a Rê foi fazer uma mentoria com uma fotógrafa russa em São Paulo. Não, na E verdade... um estúdio alugado, né? Não, de uma Ela newborn, não né? era russa, não era outra, né? russa. Russa foi outra Conta a oportunidade. Eu fui fazer um workshop com uma fotógrafa que tinha uma foto muito bonita, né? Muito bonita, mas era uma pessoa que, assim, vendia o negócio dela como ela, que fazia tudo sozinha, ela tinha maior orgulho disso. Ela era de BH, Não, ela era do Espírito Santo. Espírito Santo. Muito boa, continua sendo maravilhosa, né? Mas é aquele formato da fotógrafa também que tem a questão de querer centralizar tudo, de querer fazer tudo, né? Sim. E aí ela é do Espírito Santo e ela estava em São Paulo, que ela alugou o espaço lá para poder dar workshop lá. E aí das oportunidades, eu levantei a mão e fui falar, falei, não, mas então, porque não sei o quê. Na época eu tinha uns 11 colaboradores, 14, assim. acho. 14, não sei. E aí eu fui falar e ela me deu um corte na frente de todo mundo, assim. Eu até fiquei com vergonha. Ela falou assim, você tem que ver que a sua realidade não é a realidade da maioria das pessoas. Se sentiu ofendida, assim. Ela não gostou de que eu quis mostrar pra ela que um caminho bacana pra crescer e ela expandiu o negócio dela também era ter gente que ajudasse. Porque ela não precisaria ir lá martelar, ela faz cenários assim incríveis, lindos, maravilhosos. Mas ela não precisaria ser ela a pessoa que martela lá a madeira pra poder fazer. Sozinha. É. E aí eu fui tentar ajudar, né? E aí ela me ofendeu na frente de todo mundo, né? Eu fiquei quieta. Só que a dona do estúdio tava no mezanino e ela ouviu o que eu falei. Na hora que acabou o workshop, despedimos de todo mundo, ela chegou e falou assim, vem cá, deixa eu falar, como que é isso? Você fala um pouquinho melhor sobre isso, né? Você tem um estúdio com... Como assim, né? Eu falei, não, é isso mesmo, né? Tô lá no interior e tal. E a gente trabalha assim. Ela falou, quero que você me ensina, quero que vocês ensinam a gente a fazer isso daí. Eu falei, não, então tá, a gente tem a mentoria. Aí eu falei, Thiago, vem cá que eu preciso te falar um negócio. Mentoria não existia. Não. Eu posso fazer. Nasceu ali. Nasceu mais um negócio. Porque realmente é interessante. Porque essa coisa da fotografia tá muito ligada à arte. Um artista que pinta lá, sei lá, vamos pensar no Picasso. O Picasso pinta lá, mas é só o Picasso que faz aquela arte. E aí, como que o Picasso poderia ensinar outra pessoa a fazer o que ele fazia, né? Então, o fotógrafo fica muito ligado a isso, muito ligado à arte, e ele acha que ninguém é capaz de fazer aquilo que ele faz. E era uma das coisas também que aconteciam comigo. Eu não queria... Perder a essência, Eu não queria ensinar ninguém, assim, né, no começo. Foi difícil mesmo pra mim entender que as pessoas poderiam replicar de alguma forma aquilo que eu faço, né? E hoje a mentoria, na verdade, a gente inclui a arte, inclui a edição, a fotografia, a luz, toda ali, a questão técnica. Mas, né, não é o principal. Não é que não é o principal, faz parte do processo de que, assim, tem o marketing, tem o comercial, tem uma edição, Sim. tem todo um processo até chegar no final da esteira, que né, o Sim. Juliano citou, né? Então, isso que a gente passa para os nossos mentorados. Então, por exemplo, Ser um já empresário, atendemos... de fato. Porque assim, aonde eu queria chegar nisso, porque viver da arte, você até vive, mas você não vai ficar rico ali, fazendo só uma arte, né? Só talvez igual o pintor, que depois que morre, o quadro vende por não sei, né? Então, mas não é bem isso. Então, empresariar mesmo, ensinar as pessoas é o caminho para que você chegue um momento que você consiga pensar mais na arte mesmo, não tem que colocar a mão em tudo. Exatamente. E que foi o que aconteceu, né? Ele Então, falou, hoje nós já temos vários mentorados, né? nossa, em todos tem os estados do Brasil, todos, aí, assim. Cuiabá, Nordeste, divisa Legal, do Uruguai, lá no Rio Grande do Sul. Nossa. E todos dão um feedback assim, cara, foi transformador. transformador. Em um mês eu dobrei minha equipe, eu dobrei meu faturamento, tripliquei eles. A gente tem N feedbacks ali, super positivos, assim, que quando eles vêm fazer, são 2 dias, né, de mentoria, dividido em várias etapas, né, que a gente ensina Passa todos por os todos processos. os cantinhos do estúdio, né? Então, Passa tudo, isso a gente explica tudo. E aí o cara fala assim, em meia hora que ele chega, a gente começa a conversar, em meia hora ele fala, cara, tá pago já, o que Tá é o pago a investimento. mentoria. Todos falam a mesma coisa. Que legal. Então, assim, isso é muito gratificante, né? Porque a gente desbloqueia muita coisa, né? E agora é presencial, mas tem o objetivo de se tornar online ou não? Ó, dando spoiler, né? Vamos lá, quero novidades agora. Então, hein? existe essa, que nem a gente falou, a gente atende do Brasil inteiro. E até então, hoje o pessoal
tem que pegar lá um voo, um carro e vir, não sei de que distância, ficar hospedado, né? E aí é um custo, às vezes, mais caro do que a própria mentoria, né? Sim. Então, eu falo... e hoje, com essa facilidade do digital, né, do online, a gente sim tem um projeto aí de montar um curso online, alguma coisa, e então, surpresas aí, uma surpresas. Vem coisas tanto porque nós temos também 2 perfis de fotógrafos que nos procuram. Tem aquela pessoa que está iniciando na fotografia, né? Então ela começa lá a stalkear nosso Instagram e vê e fala, mas como que você faz essa luz? Como que você faz essa edição? Então nós temos o projeto para esse público, que são os fotógrafos iniciantes, e temos também o cara que está lá quase com burnout, enlouquecido. Naquele momento que nós vivemos. Trabalha tanto que não tem tempo de ganhar dinheiro, mais ou menos isso, e funciona assim mesmo. Também tem esse cara que tá desesperado, ele tem muita demanda já, ele tá há anos no mercado, 8, 10 anos no mercado, mas não sabe como ganhar dinheiro. Então, tem essa também, que é essa mentoria mais específica para quem já está na área há bastante tempo. Então, Legal. a gente está Eu pensando falo, em todos eles. Às vezes um pequeno segredo, né? Eu falo, não é nem segredo, às vezes um insight, pequeno... né? É porque assim, a gente viveu aquilo já, a gente já passou por aquele obstáculo. É igual a história do jogo de videogame, né? Quando você joga pela primeira vez um jogo de fase, você demora às vezes 10 horas para zerar o jogo, né? Você mata um chefão ali, aí quando você joga pela segunda, já diminui pela metade. Pela terceira... Uma parte do caminho você já sabe. Muito mais importa, fácil. né? Então a gente explica como zerar o jogo. Quem já joga videogame sabe, Sim, né? sim. Então é mais ou menos isso. Então, gente, assim, estamos caminhando, tá muito bom o papo, a gente poderia ficar aqui horas e horas, né? Porque eu acredito que tem tanta história ainda. Então, o convite para o segundo episódio já tá feito. Aceito já. Mas, para a gente poder finalizar, acredito que tem muita gente assistindo que esteja nesse momento, tanto empreendendo no ramo da fotografia ou em outros nichos, né? Mas a gente sempre fala assim, a maioria das dores dos empresários são comuns, né? Sim. Empreender, às vezes, é muito solitário, né? A gente se sente sozinho. Muitas vezes a gente começa a empreender, não tem empresários da nossa volta, né? Se é alguém que está ali empreendendo, que saiu do CLT. Então, a gente gostaria muito que vocês dessem um conselho para esses empreendedores que estão nos assistindo. Então, fiquem à vontade. Quem que vai começar? Regiane, Thiago? Posso começar, então? Então, E aí vamos depois lá. o Thiago complementa. Bom, uma das dicas, né, para quem está começando a empreender, uma das dicas é dedicação. Né? Dedicação é a chave do negócio. Assim, eu acredito muito no talento, acredito que realmente nós nascemos com uma certa habilidade para algumas coisas, mas ele só é moldado, esculpido com a sua dedicação. Então você vai lá e faz todos os dias aquela coisa, todos os dias você faz aquela coisa, você vai errar, aí você vai melhorando, aí você percebe o seu erro, e aí você vai melhorando, e você vai melhorando. Então essa dedicação vai te levar à excelência. Então, a primeira coisa, a gente tem que se tornar excelente. Quando você se torna excelente, você começa a ganhar destaque no mercado, né? Então, aquela prestação de serviço ou aquele produto que você está fazendo para vender, ele precisa se tornar excelente para que as pessoas desejam comprar, né? Então, o primeiro passo é dedicação, é estudo. Acho que uma segunda dica que eu acredito também que seja muito importante, assim, seria a questão do treinamento, né, de pessoas. Mas aí eu acredito que já parte mais pro que ele vai falar. Porque quando você começa a empreender, você está sozinho realmente, né? E aí, quando você se torna excelente, você precisa ter pessoas para poder te ajudar, porque você já vai ser tão bom naquilo que muitas pessoas vão querer comprar e você não vai dar conta de entregar tudo. E aí entra a parte do treinamento, que é a gestão. Eu sempre dou o exemplo a Rê citou bastante a palavra de excelência, né? Então, eu dou o exemplo assim, quando eu entrei na radiologia, que eu fui técnico, depois fui tecnólogo, professor, coordenador de curso, né? Então, eu falo que, assim, buscar evolução, né? Buscar mais conhecimento técnico, porque quando você começa, você não sabe nada, você pode se julgar bom já no começo, falar, não, eu já sei esse caminho, eu sou bom, mas não, é o que eu falei, a Rê começou por um acidente muito agradável, fazer a foto da amiga e a gente se surpreender, só que noites e noites e tempos de estudo da maneira que ela tinha. Ela comprava um livro, ou ela ia num congresso, ou ela assistia um YouTube, ou ela fazia contato com uma amiga lá, não sei da onde, que por internet, né, Rê? Que era fotógrafa. Me dá uma dica dessa luz, né? Então, assim, e aí em São Paulo comprava. Então, assim, a dedicação, tudo, mas se você não tiver a humildade também de estender a mão e falar, cara, me ensina esse processo aqui, me ensina esse caminho, tudo vai ficar muito mais difícil, você vai errar muito mais. Então, tenha humildade também para buscar conhecimento, para buscar evolução.
profissionalismo, que aí entra a questão de contabilidade, porque às vezes o cara quer fazer tudo, não, eu recebo aqui, eu pego compro uma maquininha ali, não sei da onde, um belo dia vai chegar uma DARFzinha lá, pra você, uma multinha lá. Então faça a coisa profissional também, além da dedicação, do olhar, da técnica, do talento, do propósito de vida, profissionalizar a coisa, tá? E aí sim também buscar profissionais de contabilidade, um profissional de advocacia para te orientar na parte legal das coisas. Então, e isso terão, também é muito né, importante. muitas dificuldades. Às vezes até de pessoas que convivem com a gente, né? Às vezes amigos, né? E às vezes eles não falam nem por mal. Ai, nossa, mas vai dar merda isso aí, né? Às vezes fala porque te ama e às vezes vê um risco naquilo. E quando você tem aquela coisa do empreendedorismo, a gente às vezes não enxerga nem as dificuldades, você só vai. Então, se tem isso, sabe, na alma, gente, só vai. As pessoas vão falar mesmo. E o resultado vai vir da dedicação, do estudo, da busca da técnica, da humildade de pedir pro outro, sabe? E tem gente que não vai te ajudar mesmo. Porque quantas vezes mandava mensagem, Facebook, pra fulano, pra ciclano, a pessoa nem te responde. E tem gente que tem aquela coisa de querer ensinar e tudo mais, de querer ajudar as pessoas. Engraçado que muitas pessoas que às vezes fecharam as portas pra gente lá no início, né? Nossa, e às vezes sim. falavam assim, não posso te ajudar, não posso te dar um conselho. Ou às vezes a Rê não tinha estúdio, e uma pessoa queria fazer uma foto, por exemplo, num estúdio fechado, ali um lugar, mas assim, aí a gente alugava o estúdio, o cara cobrava um preço super abusivo, que a gente sabia, mas não tinha opção, que a gente não tinha. Aí hoje o cara manda currículo pra gente, eu posso A gente trabalhar na sua recebe empresa? muitos currículos de pessoas que Entendeu? fecharam as Então, portas assim, pra o gente. mundo dá muita volta, né, também. Sim. A Então, questão da humildade, né? De, sim. às vezes, da humildade. saber lidar, né? Da maneira assertiva, né? Às Sim. vezes eu falo muito assim, quando a gente tem algum pensamento, algum sentimento, observa primeiro se não é teu ego que tá falando, né? Exatamente. Porque às vezes é mais o ego do que o profissional, Certeza. Com a certeza. pessoa, né? Ou você de fato. Então, às vezes, gente, dá uma segurada no ego que faz muito bem, tá? Com certeza, Então, estamos caminhando para o final. Algum recado, Juliano? Fala aí. Não, Não? sem Tá de recados. boa? Gente, então, muito obrigada. Como a gente disse no começo, a gente tem um carinho muito especial por vocês, pela empresa de vocês. Realmente é uma empresa que a gente enche a boca para falar, não, a Regina Papai é meu cliente. Legal. Que São legal, meus clientes, obrigada. né? A gente tem muito orgulho, a gente tem muita satisfação de prestar serviço para vocês. As portas sempre estarão abertas, né? Contem conosco. E já tá aqui o convite, porque eu nem falei metade da pauta. Ai, tem Deus. muita coisa aqui. Eu falei que a gente falava muito, muita coisa da gente, né? Então o convite já tá feito pro próximo episódio, Prazer. tá? Muito obrigado, que Deus abençoe muito a vida de vocês, Amém. a família de vocês. E sempre conte com a gente. Amém. Muito Igualmente, obrigada. em todas as palavras aí, espero que vocês, que nem a recitou, né, a questão de que no começo muitas pessoas negativam, que nem vocês agora no primeiro episódio, e aí vocês vão, muita gente deve falar, vocês vão fazer podcast? Não, vai entrar nessa, vocês são contador, olha onde isso. Eu falei, lá no futuro essas pessoas vão, sabe o quê? Aplaudir vocês, tenho certeza. Vão querer Então, ser assim, convidados, hein? Vão ser convidados, A gente tá assim, plantando a sorte agora, É. porque lá na frente vão falar, teve sorte. teve sorte, sorte. com certeza. Exatamente. Então, assim, plantem essa sementinha, a gente deseja muito sucesso, fica muito feliz de sermos os primeiros. Obrigada. Temos certeza que vocês vão ser sucesso. Então, Obrigada. sigam o Parabéns. caminho de mãos Obrigada. dadas, dificuldades e sucesso. Isso aí, Bora. gente. Muito Muito obrigado. obrigada. Para você que nos acompanhou até agora, não esquece de se inscrever no canal, nos seguir lá no Instagram, Os Contadores Oficial. Também siga lá a Regiane Pavan. Vai estar lá no nosso feed as fotos com as marcações. Então corre lá, já nos segue no nosso perfil oficial. E não se esqueça de comentar e curtir. Até a próxima!